Por que devemos jejuar? Então, vamos lá. No Antigo Testamento, a questão do jejum era uma obrigação, era uma lei. E pegando a questão da cultura judaica, que era o que foi estabelecido na época do Antigo Testamento, e até hoje os judeus cumprem, lá em Levítico fala sobre isso. Na festa da expiação, que era um momento que você precisava se humilhar, como um simbolismo para reconhecer a sua dependência total de Deus, com o intuito da sua purificação e do perdão vindo de Deus. Então era uma coisa necessária e era uma ordem. Aí veio o Novo Testamento, e Jesus ele chegou, que nós entendemos que Jesus é o próprio Deus, vindo como homem aqui na terra. Mateus 9, versículo 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? E ele lhes disse: podem acaso estar tristes os convidados enquanto o noivo está com eles? Aí tem mais coisa para ler depois. Ou seja, enquanto Jesus estava presente, o próprio Deus ali presente, não tinha motivo para você jejuar, porque o noivo já estava entre eles. Ele era a presença encarnada do próprio Deus ali como homem na humanidade. Então não tinha motivo para estar jejuando. E aí lá em Mateus 28, quando Jesus ele vai para o céu, ele diz que ele vai enviar o Consolador. E lá em Atos 2 vem esse Consolador, que é o próprio Espírito Santo. E enquanto esse Consolador não tinha chegado, os discípulos voltaram a jejuar, porque a presença dele como Cristo estava ali não era mais presente. Porque na morte de Cristo ele cumpriu toda a lei, o véu se rasgou e muitas práticas do Antigo Testamento não eram mais necessárias a partir da morte de Cristo. Então veio o Consolador, que a gente entende que o Espírito Santo, que é esse Consolador, ele é o próprio Deus e também é o próprio Filho de Deus, Jesus. Então, da mesma forma como Jesus disse que não era necessário para os seus discípulos jejuar enquanto ele estava lá, a gente pode entender da mesma forma, o Espírito Santo está conosco. Não é mais uma obrigação como no Antigo Testamento. E se não é uma obrigação, não é obrigado a fazer, a gente pode chegar à conclusão que não é necessário. E não estou dizendo para você: nossa, meu Deus, não jejua, isso é heresia, meu Deus do céu, não estou falando isso. Não é uma obrigação, mas se você sente a necessidade de fazer isso, se para você faz sentido fazer isso, cara, continua fazendo, mas não trata isso como obrigação, porque não é. Já teve dias que eu fiz isso, eu tirei e falei assim: não, hoje eu quero só eu e Deus, não vou comer, não quero me alimentar, e tirei um período só com o Senhor. Eu jejuei, mas sabendo que não era necessário. Para mim fez sentido naquele momento, porque eu queria tirar aquele tempo só com ele. Igrejas pentecostais colocam isso como uma obrigação, mas biblicamente não é mais. Então se a gente deve jejuar, não é obrigado, não é necessário, mas também não quer dizer que é inútil.